Shalom, shalom, povo lindo, povo que nos acompanha aqui pelo Facebook, entrando aqui para mais uma live, abençoando seu dia, esse dia que o Senhor fez, Ele preparou para nós. Começando o dia com a boa notícia, pelo menos para as nações, a Argentina rejeita a proposta sobre o aborto, que possamos tomar esse exemplo no Brasil e dizer sim à vida. As pessoas que não têm entendimento em relação ao que significa o aborto acham que é apenas uma manifestação feminista, mas por trás disso tudo existe uma entidade maligna chamada Moloque, que se alimenta de sacrifício de inocentes, de crianças. Que bênção, Argentina! Eu quero saudar meu amigo apóstolo José Luis Sánchez, Argentina, Buenos Aires. Sei que a igreja da Argentina estava orando e também seria uma vergonha para a Argentina, tendo um papa argentino, aprovar, legalizar o aborto. Que vitória, que bênção. Queridos, hoje quinta-feira nós falamos de fé pelas manhãs aqui do nosso canal, na nossa página no Facebook. E no nosso canal no YouTube estamos com uma série maravilhosa sobre vitória, sobre a pornografia. Você que quer nos acompanhar, essa série faz parte do nosso seminário Sexualidade Restaurada por Deus. Hoje ainda estaremos postando a parte 7 dos vídeos da série e você pode nos acompanhar. Mas eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Hebreus, um texto muito conhecido daqueles que estudam sobre fé, aqueles que têm aprendido sobre essa característica tão extraordinária da vida com Deus, que é a fé. Hebreus 11 é o capítulo da fé, é o capítulo que celebra a fé, é o capítulo que abre as portas para o entendimento de que pessoas simples podem se tornar heróis por meio da fé. Não heróis de ficção científica, nem heróis criados por homens, mas heróis pelo resultado da confiança que essas pessoas depositaram em Deus. E o versículo 6, que é um dos versículos mais conhecidos, diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos aqueles que o buscam. É interessante isso, porque esse capítulo ele celebra a fé, mas esse versículo ele fala de um dos propósitos principais da fé, que é nos achegarmos a Deus para conhecê-lo. O propósito principal da fé, o desejo de Deus sobre a fé, é que venhamos conhecê-lo mais intimamente. Quando nós nos colocamos na posição de filhos de Deus e usamos a nossa fé para conhecer mais a Deus, à medida que conhecemos mais a Deus, confiamos mais nele. E quanto mais confiamos nele, mais a nossa vida entra em uma rota de segurança. A confiança em Deus é resultado de conhecimento. Conhecê-lo como amigo, conhecê-lo como pai, conhecê-lo como o Deus que cuida de nós de maneira sobrenatural. Quando nós começamos a entender a verdade do Evangelho na perspectiva dessa ótica, você vai ver que muitas pessoas têm fé. Se você perguntar para qualquer pessoa, principalmente no Brasil, que é um país onde as pessoas têm muita fé, já dizia a canção do Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar. Mas a fé bíblica, ela é muito diferente de uma fé que é resultado de uma cultura, de uma crença, que é resultado de um segmento místico ou de um entendimento pessoal que as pessoas têm da fé. A fé bíblica ela tem um aspecto interessante. Ela é a essência de Deus em nós. Quando Jesus ele passa por aquela figueira, no livro de Marcos, no capítulo 11,
que ele amaldiçoa aquela figueira, Jesus diz: tende fé em Deus. Na nossa versão está dessa maneira, mas a tradução na original seria: tenha a fé de Deus. E Paulo falando em 2 Coríntios 4:13, falando que nós temos o mesmo espírito de fé. E a fé bíblica, ela faz diferença, ou ela é diferente das demais manifestações de fé em qualquer outro segmento religioso, porque a fé bíblica, ela não é sustentada em sacrifícios humanos. A fé bíblica, ela é sustentada apenas na certeza do sacrifício de Jesus. A fé bíblica, ela é sustentada apenas na certeza de que todo sacrifício, sem o sacrifício de Cristo, é vão. De que qualquer esforço humano, de que qualquer iniciativa humana de exercer fé, sem sustentar-se no sacrifício de Jesus, é uma fé vã. Pois é uma fé sustentada nos meus esforços, naquilo que eu acredito. Por isso, quando Deus diz: se você quer se aproximar de mim, você precisa de fé, Deus não está falando de todo tipo de fé. Ele está falando daquela fé que reconhece que Jesus é o autor de nossas vitórias, que Ele é o autor de nossas conquistas e que Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele sofreu a nossa morte, a nossa dor, para que nós pudéssemos estar bem, para que nós pudéssemos estar vivendo vida e vida abundante. Quando você tem essa perspectiva da fé, de que a vida abundante começa quando nós confiamos plenamente no sacrifício de Jesus, nós então começamos a entender que a fé bíblica é muito mais do que apenas um instrumento para alcançar vitórias, é um instrumento para glorificar o nome de Jesus. Se as minhas vitórias não glorificam o nome de Jesus, elas não são vitórias provenientes de uma fé verdadeira. Por isso é importantíssimo você que crê em Deus, você que tem essa vida sustentada em Deus, que você não olhe para você mesmo achando que os resultados são por meio do mérito, por meio daquilo que você faz apenas. Você precisa entender que estar firme com Deus, estar confiante em Deus é acreditar que Jesus tem o controle e que tudo que Ele falou, tudo que Ele disse por meio da sua palavra é verdade. O grande problema da fé entrar em crise é que muitas vezes as pessoas elas perdem o entendimento do sacrifício de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? Você acha que Ele morreu na cruz apenas para perdoar os seus pecados? Se você pensa assim, você está tremendamente enganado. O perdão dos pecados é o sacrifício principal. Mas assim como no tabernáculo tinha 3 partes, não sei se você se lembra disso, se você já estudou sobre isso. A primeira parte era o átrio, era o lugar do sacrifício, foi aí que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas a segunda parte, que era o átrio, onde eles entravam, o santo lugar, perdão, ali no santo lugar existia uma mesa, a mesa dos pães da propiciação, ali existia o candelabro, nos mostrando que o sacrifício de Jesus também nos daria acesso a estar assentados à mesa com o Pai. Quando aquela mulher cananeia vai pedir a Jesus um milagre, ele diz: o pão é para os filhos, não para os cachorrinhos. E você é filho, então o sacrifício de Jesus não somente perdoa seus pecados, mas te dá um lugar à mesa. Mas não somente te dá um lugar à mesa, te dá um lugar num trono. Isso mesmo, porque existia o Santíssimo Lugar. E lá no Santíssimo Lugar existe um Deus que nos espera assentado, mas que em Efésios 2,6 diz que também nos fez assentar com Ele em lugares celestiais como reis e sacerdotes. A sua autoridade para reinar não é sustentada por aquilo que você faz, por aquilo que você sabe. A sua autoridade para reinar é sustentada pelo sacrifício único e exclusivo do Senhor Jesus. E quando você entende isso, você começa a descobrir que a morte de Jesus tem propósito. E o propósito não é só te levar para o céu. O propósito não é só te dar a eternidade. O propósito é te fazer reinar em vida. Isso mesmo, reinar em vida. Reinar aqui na terra, como rei, como sacerdote. Reinar sobre a circunstância. Reinar significa ter domínio. E eu quero que você entenda que Jesus apenas devolveu ao homem aquilo que Adão perdeu.
Deus criou o homem com a capacidade de reinar. Quando ele disse dominai, ele estava dizendo reine sobre a terra. E você precisa aprender que você foi criado para reinar. Você não vai reinar sobre outras pessoas, porque Deus nunca deu autoridade do homem para reinar sobre o homem. Ele disse você vai dominar sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, mas nunca disse que você vai dominar sobre outro ser humano. E ele nunca falou isso. Mas quando você entende a perspectiva do Evangelho, de que você foi chamado, você foi destinado a reinar em Cristo, você foi colocado por Deus para reinar com autoridade, para ter essa autoridade, você entende que você vai reinar sobre as circunstâncias. Então você não precisa ter medo, você tem autoridade. Quando as coisas ficarem difíceis, quando os desafios surgirem, quando as circunstâncias vierem, você vai lembrar que você não está só. Nesse reino que você está, você tem exércitos celestiais que guerreiam por você. A Bíblia diz no Salmo 103, verso 20, que os anjos, os espíritos ministradores, enviados de Deus, cumprem a sua palavra. Hebreus 2,14 também diz que eles cumprem as palavras daqueles que são herdeiros de salvação. Então você vive essa fé, você se sustenta nessa fé e você começa a experimentar uma vida marcada por respostas, por vitórias. A única coisa que Deus quer que você faça é que você acredite nele, mas não somente acredite nele porque você crê nele, mas acredite nele pelo sacrifício de Cristo. Cristo é o caminho. Ele disse que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa fé verdadeira nos conduz a Jesus. E em Cristo estão escondidos todos os tesouros, todas as vitórias que você possa imaginar, que você deseja, que você precisa para ter uma vida marcada pelo sobrenatural. Então que nesse dia você possa ter essa certeza de que a fé não é apenas um elemento para a vitória. A fé é um elemento para nos levar a conhecer mais a Deus. Hoje à noite estaremos aqui em Salvador, na rua Santa Catarina, 180, na Igreja de Cristo, liberando a palavra, ministrando, falando sobre fé, aprendendo a crescer, entendendo o que o sacrifício de Jesus nos proporciona e nos concede. Que Deus abençoe seu dia. Você tem um dia marcado por livramentos, vitória, e que você seja hoje visitado por manifestações da presença do Espírito Santo, aonde você estiver, na casa, no carro, na rua, no trabalho, e que você tome esse dia com a iniciativa de que o Senhor é contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nos acompanhe no nosso canal no YouTube, a nossa série sobre vitória sobre a pornografia. Você, filho de Deus, precisa caminhar em vitória. Não porque a vitória é um jargão na boca daqueles que servem a Deus, mas porque a vitória é resultado do sacrifício de Jesus. Aquele que não poupou seu único filho, Romanos 8:33, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Certamente ele já nos deu. Que você se aproprie da sua herança nesse dia, entendendo que tu és um filho vencedor em Cristo, mais que vencedor, aquele que tem o direito de reinar sobre qualquer circunstância. Então não sei o que você está enfrentando, enfermidade, luta na família, no casamento, tua autoridade está na sua boca, libera a palavra, chama a existência as coisas que não são como se já fossem, e você chegará no nível onde a vitória será um resultado diário do sacrifício de Cristo na sua vida. Deus te abençoe, beijo no seu coração, graça e paz.